Eu gosto bastante da NAA, né? A NAA, a NVI e a NVT. Essas Bíblias, elas têm aquilo que os estudiosos chamam de... Elas seguem uma metodologia de tradução que, por sua vez, acompanha a chamada equivalência conceitual ou dinâmica, né? Então, me permita explicar isso. Quando nós falamos de Bíblias, nós temos pelo menos 3 tipos de traduções da Bíblia. Nós temos uma tradução mais formal ou literal, por exemplo, a ARC, Almeida Revista e Corrigida, que é muito, né, benquista ali pelos pentecostais e tal. E depois, indo para uma tradução de equivalência um pouco mais conceitual, né, só explicando que a Almeida Revista e Corrigida, ela segue equivalência literal formal porque ela está preocupada com a literalidade do texto e com a forma do texto. Por isso que nós encontraremos, por exemplo, em Gênesis 1:1, no princípio, criou Deus os céus e a terra. O verbo vem antes do sujeito, criou Deus. O que para nós em português é esquisito, porque seria no princípio Deus criou e não criou Deus. Então, a Almeida Revista Corrigida segue uma tradução de equivalência formal literal. Já a NVI, a NVT, por exemplo, a Bíblia de Jerusalém no contexto católico, ou a TEB no contexto ecumênico, TEB é a tradução ecumênica da Bíblia, ela segue uma equivalência mais conceitual. Isto é, elas não se preocupam em seguir a ordem frasal ou sintática dos termos como eles aparecem no texto hebraico ou grego. Ela se preocupa mais em traduzir o conceito por trás, por exemplo, desses termos. Então, eu diria que talvez para quem é um novo convertido ou é jovem, quer aquela linguagem mais atualizada, mais contextualizada, Bíblias como NVI e NVT são muito indicadas. Para os crentes talvez da velha guarda, já mais calejados e tudo, uma linguagem mais erudita e bem arcaica, Almeida Revista e Corrigida, e talvez a ARA, que é a Almeida Revista e Atualizada. E talvez para crianças, dependendo do contexto, você vai ter uma Bíblia Viva e a mensagem do Eugene Peterson. Então nós temos Bíblias mais literais ou formais, Bíblias conceituais ou numa linguagem dinâmica e paráfrases da Bíblia, como a Bíblia, por exemplo, Viva e a mensagem do Eugene Peterson.